O que está acontecendo em Cuba? Estamos ouvindo sobre uma das maiores crises humanitárias, vendo o bloqueio de Trump, sanções e debates sobre um acordo. O que não entendemos é o que realmente ocorre. Agora, o jornalista Nick Shirley, que foi uma das pessoas que expuseram toda a ameaça somali em Minnesota e a fraude, decidiu enfrentar o socialismo e debater o que ocorre sob o comunismo, já que por algum motivo jovens americanos consideram isso a solução ideal para tudo. Sempre ensinaram a odiar o governo por ser perigoso, mas no fim, por que não confiar nele em tudo na vida? E, obviamente, isso é incrivelmente estúpido para qualquer pessoa que tenha algum entendimento de história. Olhe para a história do que o comunismo fez, quantas pessoas matou, e é praticamente óbvio. Mas o problema é que nada realmente sai de Cuba, desses países que são controlados pelo comunismo, e é por isso que Nick Shirley fez algo incrivelmente corajoso ao entrar em Cuba para tentar documentar. Mas a história dele é um pouco maluca, porque não saiu tão bem quanto você poderia imaginar. Surpresa, o governo cubano não gostou que essa jovem jornalista viesse documentar o que realmente acontece. Certo, dependendo quando isso sair ou se sair, nós estamos atualmente sendo informados pela inteligência cubana aqui em Havana, Cuba. Eu vim aqui, eu queria muito fazer um vídeo há muito tempo sobre a vida e o comunismo e mostrar para as pessoas como é o comunismo em um lugar como Cuba, por exemplo. Vim aqui para fazer esse vídeo. E quando as pessoas pensam em comunismo, normalmente elas só pensam em como o comunismo deveria tornar tudo igual, seja a quantidade de dinheiro que alguém ganha ou como a comida é distribuída. E como o governo controla os mercados. No entanto, algo que as pessoas não pensam, inclusive eu mesmo, é como no comunismo eles não têm liberdade de expressão, eles não têm liberdade de imprensa. E, portanto, eles querem garantir que tudo o que é publicado ou divulgado sobre o país deles seja filtrado ou censurado. Então, aqui em Cuba, assim que cheguei em Cuba, fiz tudo o que precisava fazer para entrar em Cuba, no que diz respeito à documentação necessária para entrar em Cuba. Neste momento, há um grande problema acontecendo aqui em Cuba. A maior crise humanitária que eles tiveram em talvez 50 anos, e não há óleo nem gás devido ao bloqueio, depois que Trump e os Estados Unidos assumiram e capturaram Maduro. Lembra quando ele capturou Maduro e chocou o mundo? Só para lembrar que as pessoas estão debatendo agora. Trump vai anunciar acordo comercial com Cuba? Isso será resolvido? Como será resolvido? Como isso vai ficar? Cuba tem muitos problemas que muitos não veem. Você pode perguntar ao Grok sobre isso. Mas o relacionamento está muito tenso agora, especificamente porque Cuba, sendo um país comunista, entende e age muito em nome dos inimigos dos Estados Unidos, como Rússia, China e Irã. Eles têm alianças até com grupos terroristas. Parte da captura de Maduro tinha claramente o objetivo de mudar a questão do petróleo. E nós já discutimos isso exaustivamente, como a questão do petróleo é incrivelmente complicada e o que isso significa. Mas isso também faz parte desse novo tipo de missão de dizer que essas pessoas insanas que apoiam ideologias terríveis simplesmente não podem continuar assim do jeito que estão. Novamente, lembre-se, Trump não vai ficar no poder por muito mais tempo. Então, esse período do governo é realmente curto. Ah, e se você estiver usando o Calce, não esqueça de clicar no link Meet Your Code, como você já sabe, que está na descrição. Mas, além disso, algo precisa mudar nesses países que continuam vivendo em 2026, como se ainda estivessem nos anos 1940, e nós todos estamos vivendo nossas vidas normalmente, sem perceber o que realmente está acontecendo. Você consegue imaginar chegar a um posto de gasolina e não ter mais gasolina? E você ser seguido literalmente para todo lugar que vai, como se estivesse sendo seguido pela KGB? É uma loucura. Então, a Venezuela não está mais apoiando Cuba com petróleo ou gás. E isso também afeta um, tudo que eles têm, seja comida, seja luz, as quedas de energia aqui ou só o gás mesmo. Aqui em Cuba, você quase não vê carros circulando porque ninguém pode pagar por 1 litro de gasolina. Custa 10. Tá, então para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo daqui? Então eu saio do aeroporto. Eles apreendem todas as minhas câmeras. Eles apreendem minhas 2 GoPros, meus óculos Meta. Esses não são meus óculos Meta. Todos os meus microfones. Mas a única coisa que não levam é a câmera do meu iPhone, com a qual estou filmando agora. Eles não levam a câmera do meu iPhone e, de alguma forma, eles não pegaram esse microfone que estava bem no fundo da minha mochila.
Então a gente sai e começa a fazer o vídeo perguntando aos cubanos sobre a vida e o comunismo, mostrando o que está acontecendo com o bloqueio, mostrando meio que a decadência de Cuba. Ele parece tão assustado, mas alguém está notando isso? Tipo, ele parece inseguro e assustado, o que não é comum no Nick Shirley, que costuma encarar as pessoas e ser direto. Aliás, esse movimento de jovens jornalistas agressivos e invasivos é realmente assustador. É bom ver um jornalista, apesar de eu discordar de muitas opiniões do Nick Shirley, realmente fazendo o trabalho que jornalistas deveriam fazer. É bom e revigorante, mesmo assustador. Um segundo, estamos trabalhando. Estou trabalhando para divulgar isso. Agora mesmo, estamos planejando nossa rota de fuga de Cuba, então tive que responder para passar uma mensagem e tentar sair daqui de algum jeito. Então saímos para as ruas e começamos a filmar este vídeo. Estamos mostrando para as pessoas como é a vida em Cuba agora, como quase não há carros nas ruas. Os prédios estão praticamente desmoronando, toda a universidade está destruída, a Universidade de Cuba. Quase não há comida para as pessoas, há uma pobreza generalizada e estamos perguntando às pessoas sobre coisas como o comunismo, como é a vida em Cuba. Bem, quando estávamos fazendo uma entrevista perto de um hospital onde havia uma fila enorme do lado de fora, porque aqui os hospitais nem estão funcionando, basicamente. As filas estão demorando muito. Como o governo controla o hospital, isso também impacta o fornecimento de energia. Então, neste momento, você tem cirurgiões fazendo operações com lanternas porque não há energia nos hospitais. Neste momento, estou no único hotel em Havana que tem eletricidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque este é o único que tem esse acesso. Esse foi o motivo pelo qual reservei este hotel, porque o site deles era o único que funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os outros não estavam funcionando. Por isso consegui ficar neste hotel. E de qualquer forma, estamos gravando este vídeo. E quando estivermos perto do hospital, A gente vê. Isso é tão intenso. É tão intenso pensar em quantas pessoas vivem assim e o mundo simplesmente fica em silêncio sobre isso. Ah, como o Trump ousa fazer um bloqueio. um policial disfarçado apareceu perto da gente e meus seguranças que estavam comigo perceberam ele, e de repente apareceu outro. Entramos em outro táxi, saímos e achamos que estava tudo certo, não falaram nada e fomos embora. Desde que saímos do aeroporto, estávamos sendo seguidos ou já sabiam que havia um jornalista em Cuba. Só chegam 2 voos por dia. Não era difícil saber quem era o jornalista, pois isso constava no meu visto de turista. Dizia que era para atividades jornalísticas, por isso você pode vir aqui. Existem 12 categorias pelas quais você pode entrar, e atividades jornalísticas é uma delas. Portanto, foi por isso que eu vim. E agora são exatamente 9h30 e temos a inteligência cubana lá embaixo, no saguão do hotel, neste momento. Eles estão trabalhando basicamente para tentar nos capturar e potencialmente nos prender ou fazer com que não possamos sair de Cuba. Estamos elaborando um plano para escapar de Cuba. Nosso voo original está marcado para sábado, agora é quinta-feira. Então, vamos sair amanhã de manhã se conseguirmos chegar ao aeroporto. Estamos a cerca de 2,5 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos, que pode ser nossa possível saída dessa situação indo até lá. Mesmo assim, os cubanos podem nos parar antes da embaixada, que fica a cerca de 2,5 km. Precisamos conseguir chegar lá. Neste momento, há 3 cubanos, basicamente espiões, na entrada do hotel. Precisamos descobrir como escapar. Estamos tentando contato com a embaixada para ver se podemos passar a noite lá e comprar a passagem aérea de última hora, evitando suspeitas do governo cubano antes de chegarmos ao aeroporto. Isso não é uma brincadeira. Quando falamos sobre comunismo e sobre o efeito do comunismo, algo que muitas vezes não se observa é a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa. Simplesmente poder dar sua opinião em público e ter isso publicado por um jornalista. Tudo o que eu estava fazendo hoje era perguntar às pessoas sobre a situação atual. Perguntei para algumas pessoas sobre o comunismo e foi aí que a situação realmente ficou ruim. Nesta noite, saí do hotel por volta das 5, antes do pôr do sol, para andar pelas ruas de Cuba à noite e mostrar como as ruas de Cuba ficam sem energia, com cortes de luz e pessoas sem eletricidade.
Tínhamos combinado de andar pelas ruas após o pôr do sol, e eu literalmente fiquei tipo, Eu simplesmente fiquei sem palavras porque isso é incrivelmente interessante. Uau, que heroína por fazer isso. eu fazia entrevistas antes do pôr do sol e perguntei a um homem sobre comunismo. Foi então que percebemos a presença da inteligência cubana no hotel. Porque assim que saímos, entrevistei esse homem e uma mulher se aproximou quando comecei a falar sobre comunismo, e ela começou a gravar por trás. Confrontamos e perguntamos: "O que você está fazendo?" Ela alegou estar em uma ligação, mas o celular estava na câmera, não tirando foto. Então, um dos meus seguranças ficou comigo, o outro foi e a seguiu por trás, e ele a rastreou, e ela acabou percebendo ele também. E ela foi até um cubano, outro espião da inteligência cubana. E então eles vieram para o saguão do hotel. E antes disso, quando estávamos almoçando hoje, depois que passamos pela alfândega no aeroporto, depois que eles apreenderam todas as minhas coisas, meus GoPros, meus metaglasses e todos os meus microfones, outro homem estava no hotel e ele estava completamente sozinho. E então, esta noite, ele estava com os 2 espiões cubanos no saguão. Agora estamos planejando nossa rota de fuga. Temos algumas opções. A principal é sair daqui e depois ficar trocando de táxi. Pessoal, Vocês conseguem imaginar que ele está filmando isso agora? Então, digamos que ele seja pego. Eles vão pegar primeiro o celular dele e isso estará lá. Tipo, isso pode acabar com ele. Esse vídeo, embora não seja um vídeo absurdamente chocante, pode fazer com que ele seja preso para sempre. Uau, isso é muita coragem. pegamos outro táxi para garantir que não estávamos sendo seguidos, depois fomos à embaixada e pegamos nosso voo por volta das 7 horas. Chegamos ao aeroporto às 8 horas. Pegamos nosso voo às 8h30 e então saímos de Cuba. As outras opções são ficarmos aqui no nosso hotel e torcermos para que eles não venham nos pegar no meio da noite. O problema é que amanhã é 1º de maio, equivalente ao 4 de julho aqui. Estamos do lado de fora do hotel onde estamos hospedados. Eles farão uma grande marcha comunista em apoio ao presidente, que será o desfile de 4 de julho deles, bem em frente ao nosso hotel. Eu não sabia disso até chegarmos ao hotel, onde nos informaram que ocorre todo ano. É a maior marcha anual deles e é pelo comunismo. Você não pode se manifestar contra o comunismo quando vive em um país comunista. Da última vez que isso aconteceu, em 2021 aqui em Cuba, muitas pessoas foram presas e não foi nada bom. E das outras vezes que isso aconteceu, se não me engano, foi nos anos 1960. Então, o comunismo não permite que a verdade seja dita. Na verdade, ele simplesmente censura o que as pessoas podem fazer e, neste momento, eles estão literalmente tentando me sequestrar e deter a mim e aos meus 2 seguranças que estão aqui comigo agora, impedindo a nossa saída de Cuba. E estamos tentando fazer de tudo para de alguma forma fazer algo com essas imagens. Então, se esse vídeo realmente sair para o mundo, ou eu fui sequestrado ou estou seguro. Se for depois de março, se for depois de 1º de maio, eu não fui sequestrado. Mas se o vídeo for... Não vou falar isso, pois não serei sequestrado, mas postarei este vídeo para mostrar o risco que corremos agora. E nós vamos sair de Cuba. Quem quer dá um jeito. Mas isso é o que estamos planejando agora e enfrentando, porque realmente temos espiões cubanos embaixo do nosso quarto de hotel. Estamos no 8º andar. Acho que nunca estive em situação tão perigosa. Essa é provavelmente a situação mais perigosa que já vivi, ainda mais sem ter poder nenhum aqui, já que Estados Unidos e Cuba não se dão bem. Desde a década de 1960, há um embargo em que os Estados Unidos impedem outras empresas de negociarem com Cuba. E agora, neste momento, até o Trump está dizendo que talvez tenha o prazer de tomar Cuba. Marco Rubio até afirmou que não veria problema em uma mudança de regime, o que realmente não seria ruim. Veja o que está acontecendo agora por causa do comunismo. Eles literalmente têm espiões lá embaixo agora tentando nos pegar antes que a gente consiga publicar esses vídeos. Então, se eu conseguir sair, esse vídeo vai ser visto. Se não for visto, é bem provável que eu esteja em uma cela de prisão, o que eu realmente espero que não aconteça. A terceira opção é que, de alguma forma, a gente consiga chegar à embaixada, pegar um jato particular e fugir daqui. Outra opção é roubar um barco, se entregar à guarda costeira dos Estados Unidos e assim entrar nos Estados Unidos. Essas são nossas opções agora. Alguém está lá fora, na rua, em um carro com vidros escurecidos nos observando, enquanto estamos no quarto do hotel. E agora estamos tentando descobrir o que fazer. Enfim, essa é a situação atual. No momento, eu posso estar prestes a ser sequestrado aqui em Cuba. Espero que não seja o caso, mas acho que vocês devem saber exatamente o que está acontecendo e o risco que estamos correndo.
Ok, isso é insano. Acho que ele conseguiu sair. Quase fui feita refém. Fui a Cuba documentar a crise humanitária e mostrar a vida sob 60 anos de comunismo. Assim que eu pousei, eles confiscaram todas as minhas câmeras sob o comunismo. Não havia liberdade de expressão. É aí que estamos, meus amigos. Que história completamente insana. E pensar que essa é a realidade ao lado dos Estados Unidos para tantas pessoas. Só precisa acontecer uma mudança no mundo, sabe? Precisa acontecer uma mudança. E quanto mais eu ouço essas histórias, quanto mais eu me informo sobre elas, mais eu fico absolutamente pasma. Flavaga comentou sobre algumas coisas. Primeiro, quanta energia gastamos focando e nos irritando com coisas erradas, o que sempre acho insano. Segundo, não conseguimos ajudar mais. Também me choca. Já estamos em 2026 e deveríamos conseguir fazer algo. Esse tipo de história faz diferença porque gera conscientização e muito mais pessoas sabem o que ocorre em Cuba. Espero que todos fiquem seguros e que algo bom aconteça em breve. Obrigada por dar atenção a isso, Matza.